Opa, vocês estão me vendo e estão me ouvindo aí? YouTube, vai começar mais uma live do Back to Basics. Então, eu gostaria de ler aqui nos comentários se o áudio está bom, se o vídeo está bom, que é a primeira resposta que a gente precisa ter para ver se está tudo legal. Hoje nós vamos ter mais uma entrevista, isso aí, toda segunda, toda sexta-feira eu vou entrevistar alguém da YouTube. Não, dessa vez, nessa segunda temporada, eu decidi não entrevistar só a galera da YouTubesfera. Eu vou convidar outros fotógrafos para a gente poder trocar uma ideia sobre diversos temas. Eu quero trazer fotógrafos de fotografia de rua, como por exemplo o convidado hoje que faz fotografia de longa exposição, impressão, o cara é fera em tudo isso. Então a gente vai trocar muita ideia. O pessoal tá falando que o vídeo tá legal, o áudio tá legal. Se o meu áudio tiver meio baixo em relação ao áudio do convidado, não se esquece de me avisar aqui que eu dou uma aumentadinha, tá bom, gente? Então, como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar sobre impressão, fotografia de longa exposição com o nosso convidado, que eu já vou colocar aqui na tela, que é, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar o áudio, o Ale Rodrigues. E aí, meu amigo, se apresenta para o pessoal do Back to Basics. Fala aí, pessoal, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer o André. Vou perguntar para vocês se meu áudio tá bom, se vocês estão conseguindo me ver bem. Bom, gostaria de agradecer aí a presença de cada um de vocês e agradecer ao André aí pela oportunidade de estar aqui no canal dele, aí no Back to Basics, para a gente conversar aí de diversos assuntos aí e o que eu poder esclarecer, tirar dúvida, falar alguma coisa aí da minha experiência, tô aqui para isso. Isso aí, gente, olha lá. O Ale, hoje eu vou começar essa live de uma maneira um pouco diferente. Nós vamos trocar a tela aqui, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui porque a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, ó, vocês estão vendo, o Ale tá aqui embaixo e o Instagram dele tá aqui no lado, porque eu não poderia assim, tá, começar essa live sem mostrar a fotografia que esse cara faz. Gente, olha, é surreal, tá? É surreal o olhar dele e a maneira com que ele mostra o mundo cotidiano que às vezes está na nossa frente, sabe? Às vezes a gente olha para uma praia, olha para um pier e o cara consegue arrancar uma imagem que é completamente linda, gente. Como, por exemplo, essa primeira imagem aqui que eu estou mostrando para vocês. Ali é a última foto que tu postou, tá? E eu vou já te fazer uma pergunta um pouco mais técnica, tá? Um pouco mais técnica. Eu sei que você testa muitos filtros, testa muitos equipamentos, tripés. E a primeira coisa que eu quero te perguntar é a respeito de filtro. Para fazer uma boa fotografia de longa exposição durante o dia, o que você recomenda? Quais filtros são os ideais para se utilizar? Bom, respondendo aí a pergunta, Andrei, filtros ND de diferentes densidades, tá? Então, vai depender da hora do dia que você tá, vai depender da intensidade da luz, né? Vai depender, por exemplo, se você tem, como o caso dessa foto aí que você está mostrando, você tem só uma faixa ali no horizonte que está mais clara, aí você pode usar, por exemplo, um filtro ND graduado, que também ajuda bastante, ND graduado reverso. Então, assim, tem uma série de filtros, de densidades aí que você pode usar para dar o efeito que você quiser, né? Então, tem filtros, por exemplo, de 6 stops, filtros de 10 stops, filtros até de 15 stops tem, para você ter uma ideia, né? Então, tudo vai depender realmente de você, é o que eu falo até para os meus alunos nos cursos também, tudo vai depender do efeito que você quer dar, é o efeito final. O efeito final que você quer dar na sua foto vai ser em função, vai mostrar qual é o filtro, qual é a densidade do filtro ND que você tem que estar usando. Cara, legal, bem interessante, porque eu sou um cara que eu não sou, eu entendo um pouco, eu inclusive também, o pessoal da QNF já me encheu de filtro, imagino que você também, mas assim, tem outras fabricantes, né, cara, das fabricantes de filtro, qual é aquela que está sempre na tua mochila, qual é aquela que você gosta mais?
Olha, o que está sempre na minha mochila, além da QNF, obviamente, são os filtros da Lee. Eu já utilizo Lee Filters. Uhum. Eu utilizo a Lee Filters desde 2012. Então já tem quase 10 anos que eu utilizo a marca, porque eles, na verdade, a primeira vez eu comprei um filtro, logo depois eu falei, olha, eu gosto bastante de fotografia de longa exposição, eu quero começar a dar workshops aqui, aí mostrei para eles uma proposta tal, e eles me enviaram, uma vez eu fui até um dos escritórios deles lá em Los Angeles, Nossa. meu, e os caras me deram, sem brincadeira, ele falou, o que você precisa? Foi assim a conversa, começou assim. O que você precisa? Eu falei, um filtro de 6, um de 10, um de 15, eu quero 3 adaptadores, eu quero suporte, não sei o que lá. Falou, sabe o que os caras viraram e falaram para mim? É. Tá bom, posso passar aqui e pegar. Você vai pegar aqui com a Jennifer, ela vai te entregar os filtros aí, tá? Você pode passar aí no horário comercial, tá tudo certo. Caraca. Cheguei lá, não, o Brasil um dia vai chegar lá. Cheguei lá, falei assim, poxa, tudo bem, eu vim retirar. Ah, tá aqui, você é o Alessandro, né? Ah, tá aqui, ó. Me deu não me deu uma nota fiscal, não pediu para eu assinar nada, não, só perguntou meu nome, não pediu documento de identificação nem nada. Falou, tá aqui. Jogou na tua mão. Jogou na minha mão. Então, assim, a Lee Filter já é um parceiro, assim, a gente acaba tendo, a cada, a cada 3 meses, eu tenho que mandar algumas fotos para eles, né? Então, eles acabam, às vezes, postando nas redes sociais dele. Então, é um compromisso que a gente tem aí. Eles mandam e eu também faço, além do review, que eu já fiz review do filtro deles também. E eu acabo também, assim, para contribuir com eles, eu acabo mandando algumas fotos aí para eles também publicarem nas redes sociais dele, né? É, e no final das contas, isso é uma coisa que é boa para você também, né? Que você tem a Sim, sem dúvida. contrapartida do teu trabalho tá aparecendo numa das grandes fabricantes, né? Então, porra, uma puta moral, né, cara? O cara ter o serviço. Eu lembro quando a minha primeira vez que uma foto que eu fiz com Fuji foi parar no perfil oficial da Fuji Mundial. Meu Deus do céu! Nossa, é. Que tá acontecendo? Mas deixa eu aqui, ó. Eu não sei se você tá vendo aí, mas tem uma segunda foto de longa exposição que você fez aqui. Que cara, é linda. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho de colorização que você faz, que é um trabalho bem detalhado, bem bonito. Mas você falou do filtro ND, né? Que é o filtro de densidade neutra, que é aquele cara que impede a entrada de luz, né? Na verdade, que reduz a entrada de luz pela objetiva no sensor. Nessas suas fotos, você usa apenas esse filtro ou você alia a outros filtros na longa exposição? Ó, excelente pergunta. O que que acontece? Os filtros, o suporte que eu uso, eu sempre uso aqueles filtros quadrados. Uhum. Porque esses filtros quadrados, eles têm mais flexibilidade. Então, se você tem uma lente com diâmetro de rosca ali diferente, né? Por exemplo, eu tenho uma grande angular com diâmetro 77. Aí eu tenho uma tele, que às vezes eu uso para fazer longa exposição também, que ela tem o diâmetro 67. Então, às vezes, se eu comprar um filtro só, que é o quadrado de 100 milímetros, eu consigo usar ele tanto na de 77 quanto na de só, mudando o adaptador. Uhum. E, e além disso, esses suportes quadrados, eles deixam você usar mais de um filtro. Então você pode colocar 2, 3, até 3 filtros, até 4, na verdade. Contando com o filtro, que aí, respondendo a sua pergunta, um dos filtros que eu gosto de usar bastante, claro que vai depender muito do dia, das condições do dia, mas é o filtro polarizador. Uhum. O filtro polarizador, ele já dá dependendo da posição que está o sol, da onde você está fotografando, ele já te dá além de ele tirar um pouco dos reflexos também, né? Ele acaba, por esse motivo, ele acaba dando uma saturada um pouquinho já mais na foto. Ele tira alguns, principalmente em cachoeiras, é bem legal também usar ele. Então eu gosto muito de usar ele combinado com os filtros ND. Uhum. E eu, quando comecei, né, quando eu estava começando a fotografia, eu resolvi comprar um filtro, mas o Andrei leigão, né, que não entendia muito bem, eu lembro que eu comprei um filtro circular que era daquele ND variável, sabe? E eu comecei a fazer as fotografias e o Andrei, né, o Andrei burrão,
Pegava e colocava aquele filtro ND variável no máximo, aí eu fazia aquela exposição e ficava aquele X no meio e eu não conseguia entender o porquê que estava acontecendo. Tu usa filtro ND variável? Você acha assim que para quem está vendo a gente é um bom investimento ou vale mais a pena você ter filtros com stops diferentes que sejam fixos? Assim, a minha opinião é que o filtro ND variável eu uso, mas não para fotografia. Eu uso o ND variável para vídeo. Então, para fotografia, porque o ND variável, como você falou, ele pode dar aquele Aquele X na X. imagem, Uhum. né? Porque o ND variável, na verdade, são dois polarizadores. E vai chegar uma hora ali que se ele não tiver nenhum limite, ele é física. O É. negócio vai cruzar ali no 90 graus e vai aparecer o X. O que os fabricantes costumam fazer, né? Que no caso da QNF, eles usam um limitador. Então, Isso. normalmente um filtro ND variável, ele vai ter poucos stops. Uhum. Ele vai ter aí entre 2 e no máximo 5, alguns com 6. Com 6 você já começa a ver alguma variação aí fica um pouco mais escuro, um pouco mais clara a imagem, né? Então, assim, obviamente, para quem está começando, para quem faz, por exemplo, fotos mais no começo do dia, no fim de tarde, assim, quando a luz está um pouco mais baixa, talvez cinco stops já é suficiente Uhum. para fazer um efeito aí de longa exposição. Por exemplo, essa foto que eu fiz aqui, que está na tela aí do Instagram, ela poderia ser feita aí, por exemplo, com um filtro de 6 stops. Então, é tudo questão de, assim, por que que eu não gosto de utilizar o filtro ND variável? Uma, porque ele é limitado até 5, 6 stops. Se você quiser um de 10, já não tem. Uhum. Não tem como. E o outro motivo é porque quando eu quero, por exemplo, quando tem o céu está muito claro, está estourado ali, eu quero usar um ND graduado, Ale, faz o seguinte, vai respondendo aí que eu vou pegar os filtros aqui para mostrar pro pessoal. Vai lá, vai falando. ótima ideia. Vou vendo aqui o que o pessoal tá comentando aqui, ó. Serei ASG, obrigado, é espetacular, muito obrigado, ao melhor, Ricardo, obrigado, Ricardo. Porque daí a gente É muito consegue. legal visualizar a cabeça, a fotografia de longa exposição. Pois é, a fotografia de longa exposição, na verdade, você nunca vai saber o resultado dela, isso que é o legal, É, né? Porque né? só do final do clique que você vê o efeito mesmo, né? Você pode até imaginar, e é legal esse exercício. Ó, esse daqui é o adaptador Bruno, que o Ale tava falando. Nesse caso é da QNF é isso aí, ó. Concept. Atrás dele aqui tem os adaptadores que tem os tamanhos específicos para cada lente. Vem um monte, né? Nesse kit aqui que eu peguei vem um monte. E aqui na frente, vocês não vão conseguir ver, mas ele tem aqui, ó, duas É isso aí. entradinhas para dois filtros no caso desse aqui. E aí você consegue colocar, tem outros que vêm mais, né? Tem até, que tu falou aí, até quatro, né? Até 4, é. Inclusive, o Polo já vem com polarizador, né? Tem espaço para polarizador Ó, também. esse daqui é um ND 1000. Olha só, não dá nem de me ver. Isso daqui é um vidro, ó, e ele impede muito. São 10 stops esse daqui, não é? Se eu estiver falando alguma É besteira, isso mesmo. tu me corrige aí. Não, tá isso mesmo. E aqui eu Não, tenho. tá certinho, André. É isso aí Ó, mesmo que você e falou. aqui eu tenho outro filtro, que esse daqui é tipo para um pôr do sol, né? Que ele tem essa graduação aqui, ó. Que são os filtros que eu tenho. E você pode combinar, né? Então você pode colocar na frente aqui, ó, por exemplo, ó. Você pode colocar aqui na frente um, né? E aí, sei lá, nesse caso aqui eu tô colocando esse, mas você pode colocar um outro aqui. E aí você fica com, ó, dois filtros aqui para poder brincar. É isso aí. Cara, é assim, É isso. por quê? Deixa eu te fazer uma pergunta do porquê esse estilo de fotografia. O que te levou a acabar fazendo esse tipo de fotografia de paisagem, de longa exposição? O que te deixou apaixonado por esse tipo de foto? Eu acho que, assim, voltando, inclusive tem os dois últimos vídeos do que eu fiz no canal, Uhum. só para você ter uma ideia, eu tô fazendo meio que uma autobiografia, né? Eu tô contando a história
das minhas fotos desde quando eu comecei na fotografia. Então, desde 2005 até os dias, até 2018, mas que é quando eu comecei o canal no YouTube, né? Aham. Então, lá eu falo, em 2011, foi quando eu fiz a minha primeira foto, assim, de longo, que eu considero, de longa exposição intencional, Sim. que realmente quis fazer, que eu quis... Aquilo ali eu, eu não sei, na engenharia, eu sou engenheiro, formado em engenharia mecânica, e eu era muito, assim, muito inquieto. Sim. Eu não parava quieto. Então, acho que a fotografia de longa exposição, depois que eu comecei a fazer ela, eu comecei a ficar um pouco mais calmo. Ela começou a me dar, assim, alguns momentos de, sei lá, de mais, sabe, de estar vivenciando um momento presente. Parece que você fica imerso naquilo. E aquela sensação é muito boa, porque, meu, eu fiquei fotografando ali, eu acho que eu fiz, sei lá, 5 fotos, de repente, quando eu fui ver, meu, passou 3, 4 horas que eu tava lá na cachoeira fotografando, nem vi o tempo passar. Fiquei testando, fazendo ajuste, fazendo... Eu falei, pô, essa brincadeira é legal. Então, e aí acaba que você, acho que acaba se inspirando um pouco mais, sabe? Você entra mais, você fica mais introspectivo, você fica, né? É aquele estado que o artista, às vezes, pô, tem aquela ideia que você não... É nesses momentos aí que eu tô fazendo as fotos que é só eu começar a fazer que parece que vem a inspiração na hora. Legal, cara. Então eu começo a fazer um tipo de foto, faço uma composição, aí de repente vem uma outra, vem uma outra, vem uma outra, aí o negócio começa a fluir. Cara, que show. Então eu gostei muito desse estilo por causa disso. Isso é muito legal, cara. Assim, ó, só respondendo a galera ali, pessoal. Daqui um pouco nós vamos abrir para as perguntas de vocês, tá? Então fiquem tranquilos que daqui um pouco a gente vai responder todas essas perguntas que vocês estão falando sobre filtros, sobre essas coisas. A gente vai ajudar todo mundo que tá na live, tá? Outra coisa, cara, eu tô passando aqui as tuas fotos. E, mano, eu tava agora, né, jantando aqui um pouco antes e eu mostrei essa foto aqui para minha esposa e para minha filha e elas ficaram de boca aberta. Mano, que foto, que momento que tu conseguiu pegar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe alguma manipulação de Photoshop nessa imagem ou tu realmente deu a sorte de pegar essas ondas, cara? Não, eu dei a sorte de pegar essas ondas, porque na verdade isso é um parque. É um parque aqui em São Paulo, perto do aeroporto de Cumbica, de Guarulhos, internacional. Uhum. É Parque Ecológico do Tietê. Quando eu cheguei no lugar, eu queria fazer uma foto com as nuvens. Eu achei que ia ter alguma coisa para ajudar nessa composição. Não ia ficar só o reflexo ali no fundo dos prédios, a vegetação ali dividida. E mesmo assim, eu fiz a foto no começo, até mostro num vídeo meu, a primeira foto que eu fiz. E aí eu fui andando pelo parque. Aí fui andando, andando. Aí terminei, eu praticamente tinha fechado, já tinha terminado de gravar o vídeo. Aí quando eu tava voltando assim, aí eu olhei pro mesmo lugar do começo, aí eu bati o olho assim, aí eu parei e fiquei olhando. Eu fiquei uns 10 minutos olhando ali. Aí eu falei, meu, essas nuvens ali, e isso é um negócio que a longa exposição também me trouxe. Ela me trouxe você, acho que observar mais tempo, sabe? Você ser um pouquinho mais paciente, você esperar um pouquinho o momento. E ela consegue isso, né? Ela consegue essa magia de capturar vários instantes, né? Como Uhum. se fosse um vídeo num único frame, né? E até E eu olhando desenhar aquilo, um eu falei, pouco peraí, esse instante, né? exatamente. E aí eu olhei aquilo, eu falei, essas nuvens vão se mexer. Elas, assim, elas estão se mexendo de uma maneira... Eu não tinha ideia que ia sair esse formato de onda, Uhum. assim. Mas eu sabia que elas estavam se mexendo ali. Aí eu falei, eu vou fazer uma longa exposição com um tempo bem longo, porque aí vai ressaltar mais o movimento ainda. Sim. Aí eu não lembro se eu fiz, acho que foi essa foto aí, Vamos ver se tem alguma se eu não me engano, informação. deixa eu ver aqui, eu acho que ela tem uns 5 minutos de exposição, deve estar por aí, uns 5 minutos de exposição. Então eu usei um filtro,
Acho que foi um filtro de 15 stops. Uhum. Acho que está escrito ali Li 100. Li 100 é o sistema da Li, que é Ah, o tá. 100 Tá, milímetros. entendi. Foi com filtro, inclusive foi com o filtro da Li, Aham, porque a QNF não tem filtro de 15 stops. sim. Então, por isso que eu usei também o da Li. E essa foto, ela foi editada inteiramente no Lightroom. Apenas no Lightroom. A única coisa que eu mexi nela foi com aquele pincel de remoção de manchas, que tinha umas manchas no lago, Uhum. e a parte do ajuste de cores. Então eu realcei um pouquinho mais o azul, o verde eu deixei um pouco mais azul esverdeado. Uhum. É isso. Para dar uma É isso. diferenciação E a hora do que que. saiu o resultado, Cara, ficou incrível, né? Para dar essa diferenciação do que é o lago, que ficou mais esverdeado, e o que é o sol. Então não fica aquela sensação de espelhamento, porque fica muito bem definido o que é lago, o que é sim, céu. Eu achei essa foto, nossa, incrível, maravilhosa, cara. Muito, muito com legal. Cara, certeza. a gente está falando um pouco aqui de longa exposição, né? E lá se foi meia hora. Eu queria falar um pouquinho, vamos pular um pouco para impressão. E antes de falar, de te fazer algumas perguntas relacionadas à impressão, uma coisa que é muito importante é o monitor, né? O monitor. E assim, eu gostaria de saber qual monitor que você usa, tá? Para poder fazer essas edições aqui. Legal, André. Legal você ter mencionado isso daí, porque lá atrás, quando eu comecei a procurar sobre impressão, meu, eu bati muito cabeça com isso. As cores não saíam do jeito que eu queria, na tela tava uma coisa, a impressão saía outra. Aí eu falei, meu, não é possível, tem alguma coisa errada. Aí eu fui estudar. Já estudei impressão, calibração, aí vi que meu monitor precisava ser calibrado. Aí fui ver que, bom, enfim, aí eu estudei tudo isso daí. O monitor que eu uso hoje é um Dell 2716, UP 2716. Ele é um 27 polegadas, ele é um monitor 2K, eu acho, 2.7K, não sei. Ele não é um 4K, ele é menos que um 4K. Mas o importante dele é o espaço de cor. Ele consegue reproduzir 100% do espaço de cor sRGB, Uhum. e ele consegue reproduzir até 98, 99% do espaço de cor Adobe RGB, que é o espaço de cor da impressão Fine Art, por Uhum. exemplo. Cara, legal. Eu acho que esse teu monitor, inclusive, é Ultra Sharp também, né? Eu, É Ultra Sharp, é isso eu mesmo. peguei. Eu virei garoto Dell. Eu peguei um Dell G3, né, que é para eu poder fazer as lives com mais qualidade, sem travamento, e peguei dois monitores Dell, só que daí eu optei por pegar os Full HD de 24 polegadas, porque como eu uso três, se eu colocasse dois de 27 aqui, ia acabar a minha mesa, entendeu? E eu fiquei Ah, muito impressionado com a qualidade desse monitor da Dell Ultra Sharp, que ele tem as cores muito reais, muito reais, né? Eu ainda não testei porque eu tô com esse monitor há menos de um mês, né? Tô com esse equipamento todo aqui há menos de um mês, mas eu quero fazer a calibração dele direitinho e quero testar, porque eu tenho uma CP1000, tá ligado? Aquela CP1000 da Canon, que é impressão térmica. Então eu quero fazer alguns testes. eu sei qual que você está falando. Porque antigamente eu fiz alguns tipo, eu editei numa televisão, mano. E aí a cor na foto, na televisão era uma coisa, na foto era outra, completamente diferente. E o que acaba vindo a uma outra pergunta que eu acho importante fazer para você, para a galera poder entender. O quão importante é a calibração do monitor? Olha, eu tenho que dizer assim, se você, independente se você faz fotografia para Instagram, se você faz fotografia para impressão, fine art, você precisa ter um monitor calibrado. O que vai diferenciar o tipo de monitor que você precisa, se você precisa de um monitor sRGB ou um monitor com Adobe RGB, aí vai ser em função do trabalho que você faz. Se você só faz trabalho para web, um monitor sRGB aí mais simples, que pelo menos tenha 99% aí do sRGB, já vai te atender perfeitamente.
Então você não precisa investir aí rios de dinheiro, sabe? Mais vale você pegar um monitor baratinho, que pelo menos te atenda, mas que você calibre o monitor. Entendi. E o processo de calibração ele é muito difícil, muito complexo. Isso para a galera que está assistindo a live aí, a gente precisa de um equipamento externo, né? Que é um equipamento que você vai colocar. Mas é uma coisa difícil de fazer? É simples? Como é que é? É simples de fazer. O calibrador, ele está tá na outra sala lá. O calibrador, ele é um aparelhinho que você coloca ele na frente da sua tela e os softwares, a maioria dos softwares que tem hoje, eles são super intuitivos, assim. Então é meio que um passo a passo. Então ele vai falar, abra o calibrador, coloque na tela, coloque no meio da Ah, ele tela. te Aí você explica o vai passo a seguindo os passo. passos. Ele explica o passo a passo. E aí vai falar, agora ajuste, no caso, se o seu monitor tiver ajuste de brilho, ajuste de contraste, aí você vai lá, ajusta até ele dar um ok, e aí ele vai, ok, próxima etapa. Aí ele vai ficar fazendo as medições, aí ele vai disparar uma série de cores ali na tela, e aí a hora que terminou a calibração, terminou. É muito. Óbvio que por trás disso tudo, se você quiser fazer uma calibração avançada, você entender aquilo que você está fazendo, aí existem programas mais específicos também que mostram, você pode fazer um monitor, por exemplo, quando você pode fazer um monitor, calibrar ele para dois espaços de cor. Você pode, só mudando uma chavinha, você pode mudar para sRGB ou Adobe RGB. E tem monitores mais recentes, que é o caso da Benq e da Dell também. Os monitores mais recentes já vêm com calibrador embutido. Não sei se você sabia disso. Essa eu não sabia. Caramba, cara, que legal. Já vem com calibrador. Nossa, cara, isso dá, é uma baita, é um facilitador. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A calibração, você faz uma vez e não precisa mais fazer? Ou de tempos em tempos você precisa dar uma recalibrada no teu monitor? Ó, eu faço a calibração a cada um mês. Eu faço uma vez por mês. Por quê? Porque eu tenho, eu não sou eu que faço a minha impressão. Eu tenho um impressor que faz para mim, né? Mas eu sempre preciso estar calibrando meu monitor de tempos em tempos, porque ele sempre tem um desvio. Uhum. Ele sempre vai ter um desvio. Esse desvio é o quê? É por causa das lâmpadas de LED que elas acabam alterando a temperatura de cor dela. Em função da vida útil delas, Vai vai mudando. mudando alguns kelvins ali. Você precisa toda hora estar corrigindo isso daí. Então, para quem trabalha, acho que com web apenas, acho que se fizer uma vez por mês, se o monitor for novo, talvez uma vez a cada 3 meses. Então, assim, não é calibrou uma vez, não precisa calibrar mais. Agora, quem tem a impressora, quem faz a impressão, provavelmente deve calibrar quase toda semana, porque aí realmente a pessoa precisa ter um controle de qualidade melhor. Entendi, entendi, cara. Interessante isso. Eu não imaginava. Eu já sabia que precisava fazer de tempos em tempos, mas não imaginava que fosse ser uma coisa assim tão, tão uma em cima da outra. Mas faz sentido o que tu tá falando, cara. Faz sentido mesmo porque os monitores com o tempo eles vão mudando a temperatura, eles vão ficando mais quentes, né? Com o Vão tempo, ficando né? mais quentes, vão tendendo para ficar amarelado. Amarelado com o tempo. Pô, cara, é bem interessante. E isso é uma coisa que leva à impressão, né? Como você falou aí, você tem um monitor que cobre 98% do sRGB, né? E do sRGB não, do Adobe RGB e 100% do sRGB, né? É só explicando de maneira, Isso. de maneira um pouco rápida o que seria o sRGB e o que seria o Adobe RGB. Ó, isso aí para o pessoal ou que está entrando agora, ou também pessoal que não sabe, o que é isso aí? São espaços de cor. Então, sRGB e Adobe RGB são espaços de cor, ou seja, é aquilo que a sua saída vai estar mostrando. Então, por exemplo, o seu monitor, ele vai mostrar, ele tem o espectro de todas as cores, né? Os 100% das cores, né? Vamos dizer assim, é como se fosse um triângulo. O sRGB, ele é um triângulo dentro desse triângulo maior. E ali ele vai estar delimitado quais as cores
que aquele dispositivo vai estar te mostrando. Então, se um monitor ele é 100% sRGB, significa que ele vai estar te mostrando o espaço de cor do sRGB. O Adobe RGB, e isso aí, ó, É. essas figuras aí que o André está mostrando aí agora. O sRGB, ele é o menor espaço de cor, ou seja, telas de aparelhos celulares, telas de notebooks, telas de monitores em geral, televisão, tudo que é mostrado num display é sRGB. Uhum. Quando você parte para uma impressão, aí você tem o quê? Adobe RGB, e tem alguns aí que tem até o espaço de cor, o Profoto também. Profoto é um espaço de cor maior ainda do que o Adobe RGB, tá? Não conheço nessa galáxia nenhuma impressora que faz 100% Profoto RGB. Então, se alguém conhece aí, pode colocar aqui nos comentários. Mas é assim, eu acho que o Adobe RGB já engloba um espaço muito grande de cores. É mais do que o suficiente. Aí são bilhões de cores. Você não vai conseguir identificar tanta nuance assim de cor. Isso é verdade. Tanto que o Adobe RGB original, acho que é de 1998, acho Acho que, que se eu não me engano. acho que é sim. E vocês podem ver que ele nada mais é do que um triângulo maior para o espaço verde aqui em cima. Vocês verem lá embaixo, onde a gente tem as frequências mais baixas de luz, ele é praticamente a mesma coisa, entendeu? Então, só para fazer uma leitura melhor de altíssimas frequências de luz, que vocês sabem que luz é frequência, conforme a frequência a gente enxerga uma cor. E assim, você tendo um monitor que consegue exibir de maneira mais realista, porque assim, ó, o espaço de cor é uma coisa, mas existem outros elementos que eu até inclusive estou gravando um vídeo, outros vamos dizer assim, hardwares dentro do monitor que são unicamente específicos para mostrar essa cor da maneira mais real possível, tá? Não é só espaço de cor, existem outros fatores. Mas tu falou aí pra mim, cara, deixa eu até fechar essa janelinha aí, vamos voltar pro teu aqui. Nós já vamos falar da começar dessa impressão fine art, mas cara, essa fotografia de longa exposição aqui você fez em drone, né? Não, Isso daqui tu tava numa essa montanha. aí, não, essa daí eu estava na rodovia, na praia, no litoral norte aqui de São Paulo. Eu parei o carro, no local proibido, óbvio. Aí eu entrei no guarda-reio, pulei o guarda-reio e tinha assim, foi com uma teleobjetiva, por isso que tá até meio mais fechado nele, na Sim, ilha. sim. Essa ilha aí é a ilha de Toque Toque. Para quem conhece o litoral norte de São Paulo, essa é a ilha de Toque Toque. Então eu fiz ela bem fechado, acho que eu usei uma 70-200 ou uma 90 mm, eu não me lembro. E aí eu fiz, a luz estava batendo nela meio de lado, assim, estava bem bonito ali no fim de Nossa, tarde, né? lindo. E aí eu usei um filtro ND para isolar, para deixar esse aspecto ainda mais surreal aí da ilha bem isolada, né? Pô, ficou muito bonita, mas pelo posicionamento meio de cima para baixo, eu imaginei que fosse uma fotografia de longa exposição de drone. Pessoal, vocês que estão aí, que estão falando, fazendo perguntas, daqui um pouquinho nós já vamos abrir para as perguntas, tá? Não se preocupem, a gente vai falar sobre a influência da luz externa na hora de calibrar o monitor, vamos falar também sobre HUD para monitor, que é uma coisa que é importante, principalmente na hora da calibragem, na hora da visualização do que você está fazendo. Então vocês fiquem tranquilos aí que daqui um pouco nós vamos começar a trocar a ideia. Por enquanto, a estrela aqui é nosso convidado e a gente vai conversar com ele, falar com ele sobre esses temas. Cara, vamos falar um pouquinho de impressão. Você falou aí que você gosta de fazer um fine art, né? Um fine art que usa muito o espaço Adobe, que ele tem que... Assim, explicando só por alto, porque assim, explicar fine art não é uma coisa muito simples. Mas para você, o que é uma impressão fine art? O que diferencia ela da impressão normal? Bom, a impressão comum, né, a impressão em papel fotográfico comum, muitas vezes ela não revela detalhes e nuances assim
degradês de tonalidade, a própria nitidez, você acaba percebendo que uma impressão fine art, depois que você começa a fazer ela, obviamente, ela é mais cara porque a tinta é mais cara, o papel que é feito, a impressão também é mais caro, mas é uma qualidade assim, a hora que você faz, você fica... A primeira vez que eu fiz uma impressão fine art em 2012, eu fiquei espantado, assim, eu olhei aquilo e falei, não é possível. Será que é... Sabe, então, claro que vai precisar de mais cuidados, que nem eu falei, você precisa ter um monitor aí que você também enxergue essa cor, né? Porque nada adianta você ter um monitor só com sRGB e tentar fazer uma impressão fine art, às vezes vai ter um desviozinho ali de cor, que você fala, pô, mas essa cor, esse amarelo ou esse vermelho aqui não está exatamente do jeito que eu pensei ou do jeito que eu vi. Então, a principal diferença aí é os insumos, assim, a qualidade que você quer dar para o seu trabalho final, para o seu trabalho impresso. Legal, legal. É exatamente isso, cara. Olha, é uma definição simples, mas está dizendo exatamente o que é esse tipo de impressão. Eu imagino que você deva vender muitos trabalhos impressos, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Para quem faz esse tipo de fotografia, não só de longa exposição, mas de maneira geral, fotografia de paisagem, existe um bom mercado de venda dessas impressões? André, eu vou te falar que existe. Você, primeiro de tudo, você precisa saber se posicionar no mercado. Então, assim, você precisa decidir qual público que você quer trabalhar, quem vai ser o seu cliente, se você vai vender por conta própria ou se você vai contar com o apoio de uma galeria, por exemplo. Você precisa também, o que eu falo muito, pessoal, é você fazer testes. Então porque tem aí tem inúmeros tipos de papéis. E tem dois, três fabricantes também, aí os principais, né? E você acaba tendo que... cada foto, às vezes, por exemplo, uma foto PB, às vezes não sai tão legal num papel quanto uma colorida. É verdade. Isso aí, obviamente, vai depender do estilo de cada fotógrafo, do jeito que ele quer mostrar a foto, do jeito que ele mais gosta, ou do jeito até que o cliente quer. Então, às vezes, você quer passar essa percepção. Então, o que eu tenho para dizer desse assunto é que sim, tem mercado, tá? Tem mercado. Você tem aquela faixa do mercado que você vende muito pouco, mas muito pouco mesmo. Você vende uma, duas impressões por ano. Só que aí é questão de você também saber se posicionar. Você pode colocar. Tem fotógrafos aí que já estão há 30, 40 anos no mercado que vendem isso. Vendem uma foto a 50 mil, 80 mil reais. E isso é o posicionamento dele. Só que ele não vende uma foto dessa por dia, obviamente. Sim. Ele vende uma foto a cada, sei lá, a cada alguns meses, Aham. né? Mas uma foto que ele vende também já ganhou aí vários meses, É né? verdade. Então, existem também aqueles fotógrafos que fazem as impressões que não são fine art, que impressão em papel fotográfico comum, e vende como quadro, que é até um bom, assim, é um bom começo para você começar a entender o mercado. Só que aí, se você se posicionar nesse mercado de baixo, você vai vender a 100, 200 reais. O legal, o que eu, eu acho que a maior parcela, e onde está o grosso aí do mercado é no meio. Então, quem está querendo aí se posicionar, quem está querendo aí fazer impressão fine art, acho que tem que trabalhar nesse meio aí. Esse meio é onde estão os clientes que não vão achar ruim pagar 5 mil reais, por exemplo, numa foto, num quadro. Depende do tamanho do quadro, obviamente, né? Sim. Mas você coloca o preço. E aí tem a questão também de você querer deixar o seu trabalho, você fazer, por exemplo, edições limitadas. Uhum. E Para aí, deixar ele edições mais limitadas, por exclusivo, exemplo, né? quando eu sei que tem uma edição limitada, aí eu tomo muito mais cuidado com o trabalho. Aí eu controlo, eu vejo impressão por impressão limitada, eu assino, eu tenho um controle meu, porque, assim,
eu mando um certificado também para a pessoa, sabe? Um certificado impresso, mando umas cartinhas, mando um escrito comentando sobre a foto. Acho que isso aí, tudo que você colocar que ajuda a agregar valor na foto, eu acho interessante. Pô, muito legal, cara, muito legal. E assim, tem o mercado de impressos e na contrapartida também tem o mercado de sites que vendem fotografias, tipo a lá Shutterstock, entendeu? Antigamente eu vendia algumas fotos em sites, era rentável, mas hoje em dia acabei parando de vender porque eu acho que não que não esteja valendo a pena, é que o trabalho para fazer isso, hoje em dia os caras, tipo esses dias aí eles venderam uma foto minha por US$ 15 e eu ganhei 99 centavos. Tá entendendo? E tu faz venda online das suas imagens? Então, eu evito fazer venda online de arquivos. Uhum. Então, eu não envio arquivo. Raríssimos foram os casos que eu enviei arquivo mesmo. Então, obviamente, se a pessoa quiser o arquivo, aí eu vou chutar um preço lá sabe? Eu vou chutar aí 6 dígitos, falar, ó, tá bom, a foto tá aqui, você pode fazer o que você quiser com ela, pode revender ela, eu dou até os direitos dela, você pode fazer o que você quiser, Uhum. mas é 6 dígitos. Uhum. Então, assim, o meu trabalho final, na verdade, é a impressão, porque o arquivo digital a pessoa pode modificar, ou ela pode imprimir, você não vai ter o controle final do seu negócio. É, Então, assim, só que por exemplo, tem algumas galerias que eu trabalho que eles já fazem a impressão, mas óbvio, pelo menos a primeira impressão, né, para a gente acertar ali a linha, tem que ser supervisionado, né? Principalmente essas com tiragem limitada. O bom de trabalhar assim, por exemplo, com galeria ou com essas. Tem algumas revendas online aí também que você faz que vende quadros online também, que você às vezes acaba ganhando 10%, né, de comissão, só que você entregou o arquivo. é. Então você precisa ter um contrato aí bem estabelecido, leia bem o contrato, porque se aparece uma imagem sua aí em tal lugar impressa, você fala, pô, eu nunca. Você de repente está passando num lugar, você vai. Às vezes vai na casa de uma pessoa. Pode acontecer, hein? Você vai É. na casa de uma pessoa e fala, ó, legal, essa foto é minha. E você não recebeu por aquilo, entendeu? Aí você precisa começar a achar onde que tá o furo aí. Então precisa ser galerias aí sérias, né? Pessoas de confiança e galeria que eu tô falando, galeria física e galeria online também, né? Sim. Então é bom assim, tá bem, bem detalhado, porque às vezes é um trechinho ali do contrato que a galeria coloca em cima de você, que você não lê ou não tem um advogado para te ajudar ali na hora, que eles acabam aí pegando aí direitos a mais do que deveriam da sua imagem. Essa parte Começa a pensar o seguinte, pô, o cara vai te dar 10%, vendeu, sei lá, um quadro por R$ 1.000, ele vai te pagar R$ 100, ele vai ganhar R$ 900. E sendo que a Então, assim, pô, parte então importante tira do a trabalho foto. foi tua, Quero né? ver o cara ganhar os R$ 900 aí sem a foto. É verdade. E a parte importante do trabalho é a sua, né? Que é o olhar, ir lá captar, fazer tudo isso, claro. Pô, Exatamente. é justo que a galeria ganhe a parte dela, porque, pô, é o cara que vai fazer o trabalho de venda, é o cara que tem, às vezes, um lugar físico para expor a sua imagem. Então, tudo tem a sua contrapartida. Mas sabe que essa parte de direitos de imagem dá uma live exclusiva sobre esse bate-papo, porque é um tema realmente bem difícil e que eu imagino que muita gente deva sofrer com isso, não é verdade? Com certeza, tem muita gente que sofre com isso sim. Inclusive, nós temos até um grupo de fotógrafos de arquitetura, né? Que a gente meio que se uniu por causa disso. Então, chama CONAFARC, Coletivo Nacional de Fotógrafos de Arquitetura. Então, nós estamos aí em 140, 150 fotógrafos, que justamente a gente está batendo na tecla dessa questão de direito autoral. Porque o que acontece? Um exemplo, né? A pessoa pega a sua foto, ela não pode, primeiro, ela não pode, se for levar o pé da letra, ela não pode repostar a sua foto. Já começa por aí, ela não pode repostar sem a sua permissão. Ela não pode compartilhar a sua foto sem permissão.
Então, se você for levar as coisas, obviamente que você deixa porque fala assim, vai me divulgar tudo. Mas aí o que que as lojas, por exemplo, quando você faz foto para um arquiteto, o que que as lojas, isso aqui daria até dá para estender esse assunto aqui, o que que as lojas estão fazendo? Pegando a foto do arquiteto e colocando lá no Instagram deles, colocando os produtos ali à venda. Olha, produto tal, pô, o cara tá fazendo um uso comercial da sua foto e não pagou por isso. Eu uma vez eu estava caminhando na rua quando eu olho para um outdoor do meu lado, uma foto minha. Como Caramba! assim, mano? Entro em contato com a empresa briga comigo dizendo que ela tinha comprado de não sei onde, não sei quando. E aí foi pra justiça, o arquivo RAW, todo aquele velho papo que o cara tem que se estressar, entendeu? E 5 mil no bolso. Pronto, acabou. Porque o cara tem que correr atrás dos seus direitos. Mas seguinte, olha só, gente, a gente já falou um pouquinho sobre cada parte de tema. Deixa eu voltar para outra tela aqui, que vai estar só eu e o Alê. Que assim, a gente já falou sobre os temas básicos, mas antes da gente abrir para as perguntas dos convidados, vocês estão vendo esse númerozinho que está aqui do meu lado? Pô, esse é o número de curtida, pelo amor de Deus, né, gente? Vão dar um like na live aí para ajudar, para a gente poder espalhar a palavra e sempre trazer cada vez mais convidados tão interessantes quanto o Alê, que a gente está trocando uma ideia aqui. E hoje, só no bate-papo que a gente teve agora, já deu para aprender muita, mas muita coisa. Então agora, nesse momento, eu vou abrir, deixa eu até organizar aqui, eu vou abrir para as perguntas de vocês, tá? Já tem um superchat aqui do Bruno, muito obrigado, Bruno. Olha aqui o que ele está falando. Grande Andrei, os vídeos do Alê são verdadeiras aulas, inspiração, sempre bom assisti-los. Minha dúvida, existem filtros ND variáveis tão bons quanto os fixos hoje no mercado, indiferente de valor? Alê, responde aí, existe? Ô Bruno, obrigado aí pela pergunta. Existem filtros variáveis de qualidade, porém é aquilo que eu comentei no começo com o André. Filtros ND variáveis de qualidade, você só vai achar até 5, no máximo 6 stops. Se alguém tentar te vender um filtro aí com 8, não, esse aqui tem 8, tem 9, tem 10 stops, já para por aí. Porque ele não vai ter, é uma questão física, entende? Esse filtro mesmo um filtro ND variável de qualidade é aquele que não tem desvio de cor e que não aparece o X, ponto final. É aquele que você vai colocar lá, você vai mexer ali nele ND2, ND4, 8, né, 16, 32, e você vai ter aqueles stops que ele está falando, sem ter desvio nenhum de cor e sem ter o X ali. Então, existem, mas ele é limitado um pouco nessa faixa aí. E assim, né, cara? O valor do filtro tá diretamente ligado à qualidade. Não acha que você vai comprar um filtro de 100 pila no site chinês que você vai ter um filtro Exatamente. totalmente top, delícia, contrastado com a cor correta. Cara, isso é uma tecnologia, mano. Uma tecnologia muito foda. São peças de engenharia que demoraram muito para ser feitas, para ser pensadas. Então, eles têm o seu preço, tá? Claro, tem alguns que não são um absurdo de caro, mas ele tem seu preço. Então procure primeiro, né, empresas que já são conhecidas no mercado, que já têm anos e que as pessoas já compram e confiam. E desconfie do barato, mano, porque o barato sempre sai caro, mano. Infelizmente é um problema, tá bom? Gente, para vocês aí que estão começando a fazer as perguntas, eu vou sempre dar preferência para os superchats, tá? Não tem nada a ver com dinheiro, mas é uma questão de respeito da pessoa que realmente quer ter a sua pergunta respondida aqui por mim e pelo nosso convidado, tá bom? Vamos começar a selecionar aqui algumas perguntas. O Eli Lima, fotografia, perguntou: Ale Rodrigues, como seria uma boa imagem fine art? O que define uma boa imagem? Aquela imagem que você vende. Difícil, hein?
Elimas, né? Ele Elima, ó. Lima. Excelente pergunta aí. Pergunta capciosa aí, né? Eu acho que assim, a foto, o que define uma boa imagem é você. É você quando você é um amador ou quando você é um fotógrafo que está procurando fazer a sua foto. Então, se você trabalha profissionalmente com uma fotografia, quem vai definir que é uma boa foto é o seu cliente. Já aconteceu muitos casos de eu achar que aquela foto era a melhor foto que eu tirei naquela sessão e o cliente querer aquela outra foto ali, que ele falou, não, eu quero essa aqui. Aí eu falei, poxa, mas essa daqui, a iluminação não tá boa, a luz não tá legal. Não sei o quê. Não, mas eu gostei dessa, eu quero essa. Então, é assim, tudo vai depender, é assim, depende. A resposta é depende, né? O que define uma boa imagem? Você ou o seu cliente, né? É, aquela imagem que vende também depende, porque às vezes você tem imagens aí que vendem, por exemplo, imagem em banco de imagem, né? No Shutterstock ou no Deposit Fotos, aquelas fotos lá vendem, sei lá, milhões. Então, quer dizer que ela é uma foto boa? Ou aquela foto, por exemplo, do Andreas Gursky, aquela Ryan 2 que vendeu por 4 milhões de reais, sei lá, 4 milhões de dólares, de reais, não sei. Quantas unidades daquela foto vendeu? Uma? Duas? Aquela é uma foto boa? Entende? Olha, Então, assim, tudo é sempre relativo. o, Não é uma pergunta fácil de ser não, respondida, depende. realmente é bem relativo. E para mim a resposta é muito simples. O que é uma foto boa? É aquela foto que o cliente olha e tem vontade de comprar. Acabou. Acabou, porque assim, ó, É isso o aí. que é uma foto boa pra mim, né? É aquela foto que eu gosto, que eu usei uma técnica diferente, só que a cabeça do fotógrafo, ela é diferente da cabeça da pessoa que está comprando. Você tem que entender. Quem está comprando, ele não é especialista em fotografia, ele vai ser visual. E aí o que tem? Tem toda a cultura da pessoa, tem às vezes nicho de trabalho da pessoa, tudo isso vai influenciar. Então tu pode apresentar a tua foto para duas pessoas diferentes e uma achar ridícula e outra achar que é a foto da vida dela. Entendeu? Então o lance, o especial é realmente você encontrar a pessoa que gosta do teu trabalho e que se empolgue a comprar. Claro, existem fatores técnicos de nitidez, de cor, de mensagem, porque uma foto ela precisa passar uma mensagem. Se você vai colocar uma fotografia impressa na parede da sua casa, você vai estar gastando às vezes R$ 5.000 para você ter algo que faça sentido. Para ter algo que quando você olhe para a parede, você sinta alguma coisa. Entendeu? Então, tem todos esses fatores. Só que esses fatores são tão aleatórios e dependem de tanta coisa que é difícil a gente conseguir te dar um norte e dizer para você, ó, a foto boa é isso aqui. Qualquer foto pode ser boa, só depende de quem está olhando, tá bom? Tem uma pergunta aqui do Gustavo, parceiro, fotógrafo também, amigo aí do canal, tá sempre presente. Ale, você tem percebido tendências em alta no mercado de fine art? Tipos de molduras, estilo de fotos, composição na parede, trípicos, por exemplo, etc. Mano, eu sou completamente ao avesso. Por favor, me explique o que é trípticos. Vou responder a do André primeiro. André, trípticos é quando você tem a, uma foto, por exemplo, dividida em 3 quadros. Ah, claro. Eia, esse André é burro, hein? Pelo amor de Deus. Mas a pergunta do Gustavo aí, né? Eu acompanho, obviamente, né, esse mercado, por estar inserido nesse mercado. Isso aí acaba sendo muito questão de demanda. Às vezes é igual moda isso, sabe? Mas tem também, por exemplo, eu vendo muitas fotografias para decoradores, né, designers de interiores, arquitetos. E às vezes, por que que acontece? Às vezes tem um ambiente, vai muito do estilo de cada um. Não tem uma tendência assim. Talvez a tendência que eu posso te falar eles estão cada vez mais preferindo moldura fina.
por exemplo, do que uma moldura grossa. Antigamente se usava bastante passepartout em volta da foto. Hoje em dia já está usando menos, ou quase nada, quase tá usando muito pouco, assim, mais talvez em galeria, né? Agora, se para falar assim, realmente essa é a tendência, eu acho que eu não sou a pessoa mais certa para falar. Assim, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto é oferecer para o cliente opções, né? Assim, então eu falo, ó, você prefere uma moldura mais fina, uma moldura... E eu nem, às vezes nem entro nesse assunto, porque isso aí vai depender de cada um, né? Tem pessoas que fazem do começo ao fim, tem a pessoa que ela mesmo faz fotografa, ela mesmo tem a impressora, ela mesma imprime, ela faz quase tudo, até a moldura é capaz de fazer. Então, tem fotógrafos que trabalham dessa maneira, né? Eu não trabalho assim, então eu prefiro ter mais tempo livre para fotografar, que é o que eu gosto, e deixar essa parte aí de marketing, essa parte de vendas para quem sabe vender, para quem sabe lidar com o cliente, para quem sabe oferecer o melhor produto possível, porque o core, assim, a parte mais importante, mais funcional, mais importante do meu trabalho é a foto. É a foto final, não é o quadro, vamos dizer assim, a impressão final, vamos dizer assim. Então, até a impressão, tudo bem. Depois da impressão, aí já entra como se fosse uma outra área, entendeu? Uhum. Mas, assim, respondendo novamente, é tipo de moldura, estilo de foto, né, composição. Isso aí é a mesma coisa falar que tal pessoa é o que a gente parecido com a pergunta anterior, né? Depende. É. Depende muito. Tem uma pessoa que vai achar aquilo horrível, a outra vai gostar. Então, cada um vai ter um gosto, assim. Não tem uma tendência assim no mercado. Meu estilo de foto, por exemplo, tem foto mais. O que eu sei que, por exemplo, vende pouco, que eu ouço outros fotógrafos falar, por exemplo, é fotos de lugares gelados. Hum. Não sei por quê. Foto tipo, sei lá, iceberg, Islândia, não sei. Também não sei se é verdade, mas eu já ouvi falar e realmente eu vejo pouco desse tipo de foto, assim, decorando as casas das pessoas mesmo. Uhum. Tá, interessante, cara, bem legal. Desse mundo eu não entendo, não posso dar pitaco. Aqui tem uma pergunta interessante do Bruno. A calibração depende da luz do ambiente? Tipo, faz diferença calibrar de dia com luz do sol ou calibrar à noite ou usar à noite? Grande Bruno, a calibração, você está falando a calibração Do do monitor. monitor, Uhum. certo? Dá diferença. Dá diferença sim. O ideal é o quê? É você estar num ambiente que você se sinta confortável, né? O seu olho fique confortável com a tela. Então, eu, por exemplo, que tenho o olho mais claro, eu gosto de ficar num ambiente um pouquinho mais escuro. Quem tem, às vezes, um olho mais escuro, pode se sentir, precisa de mais luz. Então, às vezes deixa a janela aberta, luz acesa. Quando você está fazendo a calibração da sua tela, o que que acontece? Isso aí pode influenciar. Então, inclusive, tem ah, opções avançadas de calibração que você consegue medir no seu aparelhinho, no aparelho que faz a calibração do monitor, ele mede a luz ambiente. E aí ele faz uma compensação dessa luz ambiente para auxiliar na calibração também. Então, faz diferença sim, tá? Então, se você fala, pô, mas eu trabalho tanto de dia com a janela aberta, quanto de noite, como é que eu faço? Né? Porque eu vou calibrar. Bom, qual é a maior parte do dia que você trabalha? Ou quando que você vai ter que achar um meio termo aí, porque você não vai ficar tendo duas calibrações, uma de dia e outra de noite, né? E às vezes aí não vale a pena, né? Então, tenta ver aí qual é a maior parte do tempo que você passa aí na frente do computador e trabalha com a calibração com esse ambiente aí, né? Isso faz diferença, tá? Porque no momento que o calibrador está encostado aqui no monitor, se existir alguma influência externa de luz, porque o que acontece? Chega um momento que o calibrador vai começar, o software de calibração
vai começar a colocar a tela toda vermelha, a tela toda azul, e ela vai começar a ler essa luz e vai fazer pequenos ajustes até que a memória, o que está lá na memória do calibrador, diga, ó, isso aqui é azul, então deixa isso aqui. Ó, isso aqui é vermelho, então deixa isso aqui. Só que se você tem muita luz incidindo, você sabe que a luz vai influenciar. Vou dar um exemplo. Vocês estão vendo aqui atrás, ó, eu tenho muita luz aqui na minha frente, tá? Vocês estão vendo que aqui, ó, nesse meu lado aqui, tem uma luzinha roxa. É uma luz mais escura que está um pouco mais distante. Tá vendo como vocês conseguem ver ela bem? Porque tá misturando a cor branca que está chegando até lá, mas mesmo assim ela se mantém persistente. Nesse lado aqui, ó, aqui atrás, ó, tem uma outra luz, bem aqui embaixo aqui, ó. Ela é verde. Só que eu tenho a luz branca influenciando na parede aqui atrás, que hoje eu coloquei mais luz do que o normal. Tá vendo como não dá de ver a cor? Então isso influencia muito, tá bom? Então se você gosta mais de trabalhar à noite, ou então seja um maluco que nem eu sou, tenha 2 monitores, calibra um pro dia, um pra noite, fica tudo certo. Gente, não, por favor, tá? Não sigam o que eu falo aqui, que é completamente doideira. Temos um outro superchat aí do Paulo. Paulo, muito obrigado por estar ajudando o canal. Muito obrigado aí por estar fortalecendo o Back to Basics. Boa noite. Acompanho o Ale, que é para mim uma inspiração. Como recebi os filtros da QNF 6 e 10 stops e o graduado, qual seria a ordem correta de colocação? Já me matriculei no curso dele. Ah, coisa linda! Opa! Paulo, vamos lá, boa noite. Obrigado aí pelos comentários. Os filtros, você falou que tem filtro de 6, de 10 e o graduado, né? Bom, eu costumo utilizar o quê? Eu faço primeiro a fotometria com filtro graduado. Aí depois eu coloco o filtro de 6 e o de 10, né? Ou o de 10 e o de 6, depende aí a ordem dos fatores não vai alterar muito, né? Então, eu sempre procuro fazer a fotometria antes com um filtro graduado. Então, eu coloco o graduado, faço fotometria, depois eu coloco os filtros mais escuros, né? Então, eu sempre coloco os mais escuros por último. Olha lá, ó. Acabei de aprender uma coisa que eu fazia errado. Por isso que é muito importante. Cara, eu fazia fotometria já com o ND na baga, cara. Por que você acha mais importante fazer a fotometria dessa maneira que você está falando? Você pode, Andrei, fazer a fotometria. É que como ele falou muitos filtros juntos, aí vai ficar muito escuro. Então, eu estou achando que ele vai fazer aí vários minutos de exposição, mesmo se tiver um sol intenso aí. Sim. Então, passou de 30 segundos, já não dá para confiar no fotômetro. Você vai ter que usar um aplicativo, fazer conta aí de cabeça, usar uma tabela, alguma coisa você vai ter que calcular, porque se você está fazendo uma fotometria antes, né, com o graduado, vamos supor lá, 1/30, se você usar um de 10, ele vai dar 30 segundos. Agora, se você usar um de 15, ele já vai pular aí para 8 minutos. Então, como é que você vai saber que é 8 minutos? Você não tem, a sua câmera só vai até 30 segundos ali, o histograma, o fotômetro ali vai ficar... A hora que você muda para o modo bulb, né, que é acima de 30 segundos, você não vai conseguir saber. Já não consegue ele não vai fazer ler. a leitura. É verdade, cara, é verdade. Aí você já não consegue mais fazer. Legal. Esse aí que é o grande, que é a grande questão. Mas abaixo de 30 segundos, assim, enquanto o seu fotômetro estiver lendo ali, você pode colocar o filtro e fazer a fotometria na hora. Sem problema. Assim, depois de um tempo, quando eu comecei a estudar um pouco mais, porque, olha, gente, a fotografia de longa exposição, ela é vasta, ela tem muito estudo para ser feito. E depois que eu aprendi que o aplicativo do celular era meu melhor amiguinho na hora de fazer esses cálculos, porque realmente tu coloca 2 ND10, acabou, tu não vê mais nada. Não tem como. Não. E aí o que o cara vai fazer? O cara vai entender o que é um stop, quanto de luz que entra, quanto que eu tô... Tudo é matemática, né? Viu? Você aí, pequeno gafanhoto, que falava pro teu professor de matemática, nunca vou usar isso. Tá aí, ó. Tem que usar a matemática. Então, para você poder entender direito a quantidade de luz que tu tá tirando em detrimento do tempo que você precisa ter. Então, a longa exposição mais longa que eu fiz até hoje foi de 15 minutos.
das câmeras Fuji, que eu acho isso incrível. A Fuji, o fotômetro dela nativo vai até 15 minutos de exposição, não vai até 30 segundos. Então, mano, tu tem um range para trabalhar muito maior, entende? Eu quase peguei uma Fuji, quase fui pra Fuji, mas acabei me mantendo na Canon. Gente, vamos dar uma olhadinha aqui. Ô, pessoal, aqui, ó, 98 like. Vamos dar mais 2 likezinhos aí na live? Vamos lá. Não se esquece de dar like na live, porque dessa forma você tá ajudando o canal, tá? Existem várias maneiras de você ajudar o Back to Basics. Não só através de Superchat. Dando o seu like aqui, você vai estar ajudando a gente e fazendo com que o YouTube espalhe cada vez mais a palavra. Vamos dar uma olhadinha em outra pergunta aqui para o nosso convidado? É do Frederico Augusto. Ale Rodrigues, parabéns pela sua arte e por compartilhar tanto conhecimento. Você acha que a tecnologia de token NFT pode revolucionar a venda de fotografias? Boa pergunta, Frederico. Obrigado. Eu vi alguns artigos aí sobre essa tecnologia aí de token NFT, né? Que você fica meio que uma exclusividade, né, da pessoa que está comprando. Ela compra como se fosse o digital, né? O arquivo digital, ela vira proprietária daquilo, né? Eu, ah, eu como não mexo muito com essa parte de criptomoedas, com Bitcoin, eu acredito que eu acho que quem tem um pouco mais de conhecimento com isso aí pode entrar nesse mercado. Eu já vi, inclusive, fotógrafos que aí em uma semana aí utilizando esse NFT aí, eles, sei lá, ganharam aí o equivalente a US$ 10.000, US$ 20.000 com venda disso daí. Então, eu acho que não deu tempo ainda de entender isso, sabe? Eu acho que tá muito no começo. Por estar muito no começo, tem talvez pessoas se aproveitando dessa onda, né? E assim, aquele fear of missing out, né? Aquele medo de você perder um negócio que é instantâneo e que pode, de repente, pode hipervalorizar, né? Eu acho que pode sim revolucionar a venda de fotografia, mas eu acho que vai precisar de um tempo ainda para ver se efetivamente isso aí não é uma bolha, de repente aí alguma coisa derivada aí de criptomoeda, alguma coisa aí que tem a ver com isso, se pode ser uma bolha aí prestes a estourar, a gente nunca sabe. Então, assim, eu acho que essas poucas pessoas que de repente ganharam muito agora, pode ser que a mesma coisa que aconteceu com o Bitcoin, é um negócio muito instável. Então, do mesmo jeito que ela ganhou muito, ela pode, de repente, perder tudo, sabe? Então, assim, se você não tem, de repente, quer testar isso daí, quer tentar, começa com pouco, procura se informar, procura estudar melhor antes, tá? Para saber aí onde você está pisando mesmo, porque é um assunto ainda bem assim, desconhecido aí para a grande maioria, né? Eu também não, para falar a verdade, sou bastante leigo, eu só vi uma matéria sobre isso, andei pesquisando algumas coisas, mas eu acho que ainda é muito cedo para afirmar qualquer coisa aí. Talvez revolucione, sim, talvez revolucione, mas eu acho que está muito no começo. E qualquer coisa que envolva dinheiro e que não seja uma coisa que esteja no mercado há tempo, que não tenha sido testado, que não tenha sido aprovado, principalmente que não tenha sido regulamentado, é uma coisa que a gente tem que prestar mais atenção, tá? Tem gente que ficou muito rica utilizando mineração de Bitcoin, mas tem muita gente que ficou rica, mas acabou ficando pobre, ferrada, e pode acontecer a mesma coisa com esse token NFT, tá bom? Então, muito cuidado, vai de leve, começa de leve, pô, não tem problema, vai testando aos pouquinhos, né? Se você tá investindo pouco, as perdas podem ser mínimas ou os ganhos também, tá bom? Outra pergunta do Roberto Carvalho. Ale, você vive 100% de fotografia ou ainda atua como engenheiro? Antes de você responder uma pergunta, pequena curiosidade para vocês. Senhor Andrei aqui quase virou engenheiro.
começou a fazer o primeiro semestre de engenharia civil, o professor apresentou a teoria analítica da geometria fractal, foram 5 ou 6 quadros para dar uma resposta nada a ver e eu saí da faculdade. Simples assim, tá? Foi simples desse jeito. Mas, mano, tu já vive hoje em dia 100% da fotografia? Que bacana, André. Legal essa sua história aí com a engenharia, hein, cara? Foi muito breve, muito breve. Olha, hoje eu vivo 100% da fotografia. Fotografia e vídeo, né? Então, assim, desde 2015 que eu venho só trabalhando com a fotografia. Assim, eu trabalho aí dividido, né? Eu tenho uma parte do meu trabalho que é foto, tem outra que é vídeo, tem os vídeos no meu canal que me traz, tem os meus workshops, tem os meus cursos, tem a venda das minhas fotografias também, e tem os trabalhos que eu faço com fotografia de arquitetura e os vídeos. Então, juntando um pouco de tudo, isso daí é como eu sobrevivo, como eu pago os boletos. E assim, se a gente parar para pensar, dá de viver bem desse tipo de trabalho, entendeu? Por exemplo, hoje em dia, para mim, a maior renda vem da geração de vídeos, criação de vídeos para pequenas e médias empresas, entende? E dá de viver bem. Claro, um engenheiro pode ganhar muito mais, um engenheiro de produto, um engenheiro de... Qual era a tua atuação na engenharia? Eu era engenheiro mecânico, engenheiro de desenvolvimento. Engenheiro de desenvolvimento mecânico. Pensa, cara, entrar numa Chevrolet da vida aí e ganha-se muito bem. Mas assim, cara, o trabalho da fotografia, ele te dá uma coisa que não é todo emprego que te dá, que são certas liberdades. Então imagina o Ale acordando de manhã, indo para uma locação que é uma praia, sentindo a energia do nascer do sol, ao invés de acordar, colocar roupa, entrar, bater o ponto, ouvir o chefe reclamar de tudo que tu faz e trabalhar para ganhar mais, entendeu? Então, às vezes, no final das contas, cara, você pode ganhar um pouco menos, mas vale muito mais a pena. Que é um trabalho gostoso, não é, Ale? Concordo 100%, André. Você que já está um tempão aí na área também, não tem o que falar, sabe? De você ter essa liberdade, sabe? Não tem preço que pague, sabe? Você poder estar no meio da semana, você querer falar assim, meu, hoje eu vou pra praia. No meio da semana aí você fala, meu, quero nem saber, vai estar vazio mesmo, você vai lá, você curte. Assim, acho que um dos principais motivos aí, dos principais motivadores aí que me fizeram aí também largar a engenharia foi isso daí, para ter meu próprio tempo, ter mais liberdade. Acho que isso aí só ajudou. Não, isso é uma coisa que é incrível, né? Porque realmente, depois que eu comecei a trabalhar com fotografia, tudo mudou, cara. Porra, mais tempo com a família, entendeu? Às vezes você sai para passear, eu vou na praia, mas a mochilinha tá lá, entendeu? Com a câmera. E aí, do nada, você olha e... Puta, um baita de um visual lindo. E você, no meio do seu passeio, você vai lá e... Pô, fiz uma foto linda. E aí, quem sabe, até uma foto que tu vende por 5 mil, né? Não é verdade? É verdade, com certeza. Deixa eu dar uma olhadinha. André, espera só um pouquinho que eu vou trocar a bateria da câmera aqui. Vai lá que eu seguro aqui, tá bom? Eu seguro aqui. Vou mudar aqui pra câmera principal. Enquanto o Ale tá trocando a bateria, ó, já apareceu lá o EOS Webcam Utility. Eu também, daqui a pouco eu vou ter que mudar para minha webcam aqui, porque eu tenho uma bateria só. Meu Deus do céu, eu preciso criar vergonha na cara e comprar outra bateria da RP, ou então, né, comprar uma bateria dummy. Ó, ele tá trocando a bateria lá, e nesse momento, então eu vou aproveitar para pedir para vocês de novo, para a gente aumentar esse número de likes que está aqui no cantinho da tela. Temos 113 likes. E olha só quem é que chegou aqui agora, ó. Alguém quer pão de alho? Ó, tá comendo um pãozinho de alho. Ai, que fome, cara, coisa boa. Então vamos voltar lá pro Ale, que ele já conseguiu, já resolveu, e vamos dar uma olhadinha em outras perguntas que a gente tem aqui. Oi? Eu consegui um cachorro mega neon.
Ela conseguiu um cachorro mega neon no joguinho. Olha só, o Roberto está falando uma coisa que a gente estava falando antes que é muito interessante. A fotografia deve gerar mais sorrisos do que fazer manutenção em uma máquina de mineração. Com certeza. Com certeza, porque assim, ó, você registra bons momentos da vida, entendeu? O Ale, ele faz o registro de paisagens, ele tá registrando o mundo ao seu redor. Eu, às vezes, vou fazer fotografia de casamento. Então, o que acontece? Eu não estou mais resolvendo problema, eu não estou mais resolvendo pepino. Eu estou indo para uma festa, para o provável melhor momento de pelo menos 2 vidas, só sorriso, só coisa boa, e o fotógrafo sempre é uma figura importante que todo mundo procura, vem aqui, tira uma foto. Claro, né, de vez em quando dá uns problemas, dá umas merda aí, mas também faz parte. Mas na grande maioria é muito bom. Olha, aqui a gente tem uma pergunta do Ricardo Batista. Ale, o que agrega mais valor à fotografia de paisagem? Câmera nova ou viagem? Vamos ver a tua opinião aí, vamos ver o que tu acha. Ô, Ricardo, boa pergunta, hein? Olha, a minha opinião sobre isso aí é o seguinte, eu acho que uma nova viagem, eu acho que ela agrega mais do que uma câmera. Por quê? Porque eu acho que a viagem, você está em lugares diferentes, e lugares diferentes, estou falando viajar, pode ser viajar aqui do lado de casa, sabe? Viajar para o interior, viajar pertinho de casa mesmo, viajar. Viajar é o quê? Você está em locais diferentes, né? Eu acho que locais diferentes te ajuda a dar uma ampliada no seu repertório visual, né? Hoje a gente consome muito conteúdo pela telinha do celular, né? Ou pela telinha do computador, só que ali você acaba não tendo um pouco de noção de profundidade, você está experimentando praticamente 2 sensações ali, que é o que? É a visão, né? E é a audição. Quando você está no lugar, você está com 5 sentidos, você pode explorar os 5 sentidos ali. E isso aí agrega mais valor na sua foto, com certeza, tá? Então, eu acho que viagens, elas sempre vão agregar, você vai ter... às vezes você está num lugar que você fala, cara, isso aqui me passa tal sensação. Então, você pode usar aquela sensação na sua foto, inclusive até depois numa edição. Porque você fala, meu, aquilo me trouxe uma sensação ali de conforto, me trouxe uma coisa boa, sei lá, me trouxe... E aí você vai lá, na hora que você capturou aquela foto, que você viu aquilo lá, na edição você pode mexer nisso daí. Mas você só vai conseguir isso aí se você estiver exposto a esses lugares diferentes, né? Agora, obviamente, na pandemia, você está fazendo foto na janela de casa, né? Que é o meu caso, que eu estou fazendo foto da janela de casa. Mas cada dia é um dia diferente, né? Cada dia a paisagem nunca é a mesma. É isso que eu falo. Você fala, pô, mas eu já fui naquele lugar, né? Pô, mas a paisagem nunca é a mesma. Você nunca vai fazer o mesmo clique no mesmo lugar 2 vezes. Não existe isso, né? Então, acho que a viagem é sempre boa, mesmo que seja para o mesmo lugar. Acho que, respondendo a pergunta aí, câmera não, viagem sim. Eu vou um pouquinho na contrapartida. Eu concordo com o que tu está falando. Experiência, mesmo porque a fotografia impressa, que o cara vai colocar na parede, ela precisa gerar uma sensação, precisa gerar uma experiência, porém, o equipamento tem a sua parte, entendeu? Então, assim, uma fotografia de longa exposição não se faz sem equipamento. Então, você precisa achar o contrassenso, o balanço entre você ter equipamento e conhecer lugares e ter novas experiências. Então, assim, cara, tudo faz parte, tá? Faz parte. Você se monta de equipamento e quando você achar que você tá confortável, saia aí, quando der, claro, né? Quando acabar toda essa loucura, saia pelo mundão afora e vai registrar ele, porque... Porra, cara, olha, quando eu comecei na fotografia, o meu sonho era viajar, velho, viajar. Porque a gente, quando começa na fotografia, a gente fotografa muito paisagem, né? Acaba não fotografando pessoas, porque a parte de fotografar pessoas, eventos, é a parte comercial desse trabalho. Enquanto a parte de fotografar paisagem é a parte da paixão mesmo, que todo mundo começa, de certa forma, na paixão pela fotografia de paisagem natural, paisagem urbana,
e por aí vai, tá bom? Vamos dar uma olhadinha, vamos ver o que mais nós temos de pergunta aqui. O Marcelo Marques perguntou, queria perguntar pro Alê, se em Nazaré, Portugal, dá para tirar fotos de longa exposição nas ondas gigantes. Qual foto deu mais satisfação para vocês dois? E aí, cara? Manda ver. Onde é que ele falou? Nazaré, Portugal. Você conhece esse lugar? Já fotografou lá? Ô Marcelo, tudo bem? Conheço Nazaré, Portugal. Eu fui para lá em final de 2014 e quando eu fui lá, infelizmente, não tinha aquelas ondas enormes, né? Aquelas ondas grandes. O mar estava bem calmo, para falar a verdade. Fiquei meio frustrado, mas Faz parte. não foi por isso que eu não deixei de registrar lá o local, né? Então, dá para fazer, com certeza, era a minha intenção, fazer a foto de longa exposição das ondas gigantes. Ia sair uma coisa diferente, ali não sei o que ia sair, mas eu ia tentar fazer alguma coisa diferente, mas não rolou. Então a gente também tá sujeito a esse tipo de coisa, né? E como eu só tinha um dia lá, então não deu. E aí a sua segunda pergunta é qual foto, né, deu mais satisfação para vocês dois? Não o trabalho dos dois. Eu acho que não tem uma foto. Bom, se fosse para voltar no tempo, aí tem, assim, tem vários marcos, né? São várias fotos, né? Eu poderia falar aqui de, sei lá, pelo menos umas 10 fotos aí que marcaram. Mas se for ver as primeiras, no começo mesmo, acho que foi uma foto que eu fiz embaixo do pier de Huntington Beach, lá na Califórnia em 2012. Foi quando eu comprei a minha primeira full frame, a 6D, Mark I, né, na época. E foi quando eu comprei a minha primeira lente ultra grande angular, a 1740. E aí eu comecei a fazer fotos ali no litoral, na costa ali da Califórnia, né? E essa foto do pier em específico, eu não sei nem se ela tá no meu Instagram aqui, mas enfim. Mas eu menciono ela no meu vídeo, acho que no último vídeo do meu canal tem essa foto, eu falo dela. E ela marcou muito, por quê? Porque eu gostei da foto na hora. Eu falei, pô, cara, que foto legal, essa foto ficou muito boa. Parece porque a água ali entrou, eu tive que enfiar o tripé na areia, sabe? Porque a água invadiu tudo ali na hora, me molhei inteiro e tal. Mas o resultado final eu gostei muito, muito. Para mim, assim, foi a melhor foto da viagem. E aí, depois, essa foto foi a minha foto mais vendida da minha vida. Então, assim, ela... assim, para decoração, né? Vamos dizer. Sim. Então, foi uma foto que, hoje, se eu fosse fazer essa foto de novo, né? Com a experiência que a gente tem, né? Talvez eu poderia ter ganhado até mais Sim. com essa foto. Eu poderia ter feito... E aumentando o preço, por exemplo, né? Porque começou a ter muita procura por ela, né? Então eu pensaria diferente hoje. Mas foi uma foto que marcou por causa disso, porque a gente tá fazendo foto às vezes de viagem, ali a gente não tem ideia do potencial daquela foto. Porque às vezes até uma foto que você às vezes não gostou tanto, mas que pode vender muito. E o contrário também. Às vezes é uma foto que você gostou pra caramba, você fala, meu, essa foto aqui é demais, tal, e é uma foto que às vezes não vende tanto, mas eu acho que o mais importante é você estar satisfeito com a sua foto. Mais até do que falando aí, né, o que você comentou sobre trabalho, né, trabalho, pensando em trabalho, né, mas pensando em satisfação pessoal, né. Mas aí, se for pensar em satisfação pessoal, tem uma série de outras fotos. Acho que não tem uma foto única aí para falar. Cada foto tem sua história, acho. Olha, falando do meu lado, deixa eu mudar a tela aqui e deixa eu reconfigurar a telinha do Instagram que eu quero mostrar para vocês. A foto que mais me trouxe satisfação pessoal foi essa aí que está na tela, tá? É uma fotografia de longa exposição feita às 2 horas da tarde. Eu intitulei ela A Ponte das Almas, né? Que a longa exposição colocou essas pessoas como elas se fossem almas, e ela foi tirada 2 semanas antes do lockdown e de começar toda essa loucura e toda essa quantidade de perda de vidas, entendeu? Então isso foi uma coisa que eu fiz e que nossa, cara, eu não acredito que eu acabei fazendo um pouco antes uma foto dessa tão expressiva, que ia falar tanto do que
iria acontecer no futuro da humanidade. Isso foi uma coisa que mexeu comigo e que me deixou muito feliz e muito satisfeito de ter tido a oportunidade de conseguir fazer essa foto. Essa foto é uma foto simples, é uma exposição de 30 segundos com o ND1000 na 6D clássica em 24 milímetros, no dia da reinauguração da Ponte Hercílio Luz, tá? Essa é a Ponte Hercílio Luz, a Ponte Pêncil aqui de Florianópolis, e ela é colorida, só que daí eu resolvi dar um peso e colocar ela em preto e branco e acabar intitulando ela dessa maneira. E essa é a foto até hoje, que eu inclusive tenho ela impressa grandona aqui, e até hoje é a foto que eu sempre olho e sempre me traz uma sensação muito, muito louca, muito legal. Gente, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver o que nós temos mais de perguntas. Ó, tem uma coisa que o Samba na Praça falou aqui. O melhor equipamento é o olhar. Realmente concordo, mas sem a parte técnica não existe foto, né? Sem câmera, sem lente, sem filtro. Então, a gente tem que dar uma moralzinha também para a parte dos equipamentos, porque tem sempre aquela história do cara que tem os equipamentos de ponta e não consegue fazer foto porque o cara não estudou. Mas a gente sempre tem que considerar os bons fotógrafos. Um bom fotógrafo vai fazer ótimas fotos com uma TechPix, fácil, mas um bom fotógrafo faz misura com equipamento de ponta. Hã? Um bom fotógrafo aí com uma 5D Mark IV, com aquele sensor nítido dela, com uma 14mm Sigma Art, com um bom filtro Li, o cara faz misura, meu. O cara faz uma foto melhor que a outra. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Deusenir Prieto. Ale, o que você acha da lente Sigma 1750 f2.8 para foto de paisagem e longa exposição? Ô, Deusenir, tudo bem? Deusenir é um grande seguidor aí. A lente 1750 2.8, eu tenho essa lente, tá? Para foto de paisagem em longa exposição, eu acho assim, é uma lente boa para fotografia de paisagem, apesar de ser uma lente, se fosse só para fazer foto de paisagem em longa exposição, eu não sei se eu investiria nessa lente, tá? Porque para foto de longa exposição, foto de paisagem, eu acabaria não utilizando muito essa abertura aí de 2.8, né? Então, talvez eu nem não precisaria de 2.8. Talvez uma lente f4 aí já me atenderia. A não ser que você também queira fazer, por exemplo, foto de estrelas. Aí, se você quer fazer foto noturna e tal, aí ela já começa até a ficar um pouco mais interessante, principalmente em 17mm, aí você usar o 2.8, né? Porque aí você consegue fazer o quê? Abaixar o seu ISO, né? E conseguir um ruído menor, né? Uma qualidade de imagem melhor também, né? Então, tanto para foto de paisagem quanto para longa exposição, acho ótima. O único problema dessa lente que eu vejo é que eu não gosto do barulho do foco dela, Ela do parece autofoco meio dela. solta dentro, né? É chato esse barulho, é chato. Então, até se você... ela parece solta. Eu acho que esse negócio do solto é Do estabilizador. deve ser do estabilizador. É. Então, assim, é uma lente que tem estabilizador também. Não vejo necessidade disso para foto de paisagem. Obviamente, se você estiver fazendo foto macro ou para filmar também, assim, já é outro, já são outros 500, né? Mas é uma lente ótima, é uma lente muito boa. Tem esses pequenos problemas aí que eu mencionei, que eu não gosto dela por causa disso. Mas eu tenho ela e eu uso na SL2. É a lente que eu estou me filmando agora. Ela deve estar em 35mm aqui agora. Eu uso, tá, essa objetiva 1750 f2.8. Ela é para sensor APS-C. E depois que eu tirei as outras lentes e coloquei a 1750 2.8 Sigma na minha T5i, ela nunca mais saiu. Para fotografia, ela é uma lente muito coringa, tá? Ela é uma lente que ela tem uma nitidez muito boa. O conjunto de vidros dela traz cor e contraste com qualidade. O sistema de autofoco dela é
é mais ou menos, tá? Mais ou menos, ela não tem uma capacidade de autofoco tão precisa quanto uma objetiva L. E claro, né, é uma objetiva de entrada da Sigma. Então ela não é uma Sigma Art, entendeu? Que é feita para ter qualidade em todos os pontos. Ela tem um pouco de aberração que me incomoda, tá? Nas áreas de alto contraste, mas nada que não seja resolvido com 2 cliques lá no Lightroom. Então não chega a ser um problema. E eu gosto muito, muito dessa objetiva para fotografia de uma maneira geral, tá? Agora, nada como você ter uma objetiva de alto desempenho, uma objetiva L, por exemplo, a 1740 f4 que está me filmando aqui. Incrível, incrível para fazer fotografia de longa exposição. Ela te traz uma nitidez que realmente é diferenciada. Então, uma baita, mas assim, a 1750, meu amigo, tu vai dar conta do recado, você vai conseguir fazer muita foto bem legal. Cara, tem uma foto bem interessante do Bruno aqui para você, Ale. Ale, você consegue viajar e não fotografar? Ou até mesmo ir para algum lugar e não levar a sua câmera? Ou seria algo que ia te deixar inquieto, assim como eu, ele fala. Ô, Bruno, é difícil, viu? Eu sempre... Pior que eu achei assim, agora que eu vou trabalhar com fotografia, né? Depois que eu comecei a só trabalhar com fotografia, eu pensei justamente o contrário. Eu falei assim, não, agora eu vou trabalhar com fotografia de segunda a sexta, sábado e domingo eu não quero mais saber da câmera. Mas acontece que você não consegue mais largar isso. Assim, a câmera vai sempre estar te acompanhando, né? O que eu costumo fazer nas viagens, para a esposa também não, Não matar não, o cara. não encher o saco, não me matar, é que a gente combina os horários. Então, por exemplo, horários da nascer do sol, pôr do sol, eu vou fotografar. Eu gosto de fotografar paisagem, eu gosto da hora dourada. Fora esses horários, esqueço a câmera. Quer dizer, não é que eu esqueço a câmera. Eu nunca esqueço Ela a tá câmera. lá, guardadinha. Mas a prioridade é a gente curtir o momento, é a gente ficar imerso ali na experiência do lugar também, né? Eu acho que até cabe um vídeo sobre isso aí. É bem, bem legal esse tema aí, Pior viu? que cabe Acho mesmo. que cabe um vídeo no canal. Isso aí é Tá. bem interessante de você. Tem lugar que eu já fui que eu levei a câmera e eu não fotografei. Eu só fiquei observando o lugar. Já aconteceu isso também. Pô, legal. E apesar do lugar tá legal, tá bom para tirar foto, mas eu não tirei. Eu, sei lá, já aconteceu isso comigo. Já aconteceu. Ou eu não estava inspirado, ou eu queria só, Só curtir. sei lá, ver, apreciar o momento, porque tem essa diferença também. Quando você fica muito focado, muito preocupado com aquilo, da câmera, de ajuste, não sei o que lá, você acaba perdendo aquele momento também. Então, assim, você tá... É um dos motivos que eu gosto da longa exposição também é isso, porque você tá, enquanto a foto tá fazendo, você também tá curtindo ali. Você tá vendo, você tá, né, acompanhando aquela paisagem, né? Você não está simplesmente chegando lá, pá, clicando, olha isso aqui, já andando, sabe? Naquele rush. Não, você dá uma paradinha ali, você aprecia um pouco, né? E isso é uma coisa que todo iniciante adora fazer. O iniciante, ele vem, ele pega a câmera, ele coloca aqui e começa. Tá, 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 tá. Ele não faz isso aqui, ó. Ele não dá uma olhadinha pro que tá na frente dele para ver todo o quadro. Então isso é uma coisa assim que cara, bicho, é um trabalho bom, né, cara? É um trabalho bom, como tu falou, né? Tu tá passeando, tu consegue fazer um registro, então é uma coisa. Eu não consigo, hoje em dia eu não consigo mais viajar e não levar minha câmera, mano. Não consigo. Eu fico agoniado, agoniadaço. Por exemplo, eu tenho muita vontade, muita vontade de visitar a cidade do Porto para fazer umas fotos. Não só a cidade do Porto, aquela parte ali do litoral de Portugal que é muito bonita, Lisboa, todo aquele entorno ali, né? E, tipo, cara, eu não me vejo fazendo uma viagem dessa e sem derreter o sensor da minha 6D. Não vejo, cara, porque pra mim parte do processo de viagem vai ser. Então eu já tenho até meu combinado também. Ó, mas nós vamos ter o meu horáriozinho que vocês vão ficar sentadinha aí do lado do papai aqui, quietinha, comendo um lanchinho, tomando um refrizinho, pra eu poder fazer a foto. Senão nem tem viagem. Nem vem pra cima de mim. Cara, tem uma pergunta aqui, ó, que eu achei legal, do Deusenir. Qual a lente
para longa exposição você indica? Eu vou dar uma aprimorada na pergunta dele e eu vou pedir para você falar assim, ó. Qual é a melhor lente de custo-benefício para longa exposição? E qual a melhor lente quando o dinheiro não importa, quando você pode gastar o quanto for necessário? Boa pergunta aí, os dois. Lentes para longa exposição, normalmente eu costumo utilizar lentes grande angulares, tá? Não é que você não possa utilizar teleobjetivos. Às vezes eu uso também teleobjetiva, mas é menor. Se você, eu olho pelo Lightroom lá, o quanto que eu usei de grande angular versus o quantas fotos eu tirei com um teleobjetivo em longa exposição. Então, a grande maioria eu tirei com uma 1740 f4. Então, para mim, ela atende super bem, mais do que suficiente aí em termos de qualidade de imagem, para impressão, tudo. E eu, assim, eu diria tem a 1635 f2.8, a versão 3 também dela, né? E tem as novas aí também, a 153528 RF, que respondendo a pergunta do André aí, A baita de uma assim, lente. se dinheiro não fosse problema, com certeza, assim, se dinheiro não fosse problema, eu teria, sei lá, uma R6, uma R5, uma 1535, uma 2470 f2, uma 70-200 F4. Vai, nem vou precisar da F2.8, F4 tá bom para mim. Já tá de bom tamanho. Lembrando que é o seguinte, quanto maior a distância focal, se você, por exemplo, está usando uma 200 milímetros, 300 milímetros para fazer longa exposição, você tem que tomar cuidado e ter um tripé bem estável e não tá ventando também no dia, porque qualquer mudançazinha ali, sua foto vai perder nitidez, vai sair tremida em longa exposição. Então precisa tomar esse cuidado aí. Para lentes, lentes muito longas, o ideal é que você tenha um adaptador para segurar pela lente, não pela câmera. Porque quanto mais objetiva for para frente, maior o movimento de pêndulo que vai acontecer. E acaba com a nitidez da foto, né? Gente, É isso aí, André, exatamente. Viu? Até que eu entendo um pouquinho do assunto, tá entendendo? Não é assim como o vosso amigo, né? Mas até que dá para brincar um pouquinho. Tem uma pergunta interessante aqui do Messias Carvalho, que ele perguntou: Alê, qual a sua avaliação do filtro ND variável ND2 a ND400 de densidade neutra da KNF? Ô, Messias, eu não tenho avaliação. Não posso avaliar porque eu não testei esse filtro. Eu não sei qual que você está falando, porque o que eu tenho aqui, o que eles me enviaram, é o que vai de ND2 até ND32, que é um 5 stops, né? Ele vai de 1, né, até 5 stops. Então, eu não sei se é o mesmo filtro, porque eu lembro que a KNF eu acho que ela tem dois tipos de filtros diferentes de densidade neutra variável. Então, talvez esse que você esteja falando é o outro, tá? Mas, se for esse que eu tenho, a minha avaliação eu tenho inclusive um vídeo no canal que eu avalio ele, tá? Depois você pode até dar uma olhada, mas é um filtro de qualidade, ele não tem desvio de cor e não tem o X, ele cumpre o que promete, filtro excelente. Pô, legal, cara. A pergunta aqui do Serguei Ale, acha que um dia os celulares vão substituir as câmeras dos fotógrafos profissionais? O que você acha, cara? Ô, Serguei, um dia os celulares vão substituir. Bom, eu não me importaria muito com isso, para ser bem sincero. Eu acho que tanto o celular quanto uma câmera mesmo que no futuro o celular, sei lá, vire um transformer ali, saia uma lente, vire alguma coisa que você consiga fazer o que uma mirrorless hoje faça, por exemplo, porque é apenas uma ferramenta. Então, acho que o que importa é saber o que você quer dizer, é saber passar uma mensagem, é saber contar uma história,
é saber, de repente, você que trabalha aí com fotografia profissional, atender seu cliente, saber fazer uma boa foto, né? Que é aquilo que comentaram no começo, né? Então, assim, eu não me preocupo muito com isso, porque eu acho que, na verdade, vai, talvez, do jeito que já está hoje, né? Bem popularizada a fotografia, é ótimo para todos nós, porque, assim, mais pessoas têm acesso hoje à fotografia, você tem um público, eu não vejo como concorrência isso, eu vejo como popularização mesmo, é um negócio que antes era restrito, hoje está para todo mundo, sabe? Qualquer um pode aprender fotografia com o celular. Poxa, onde você imaginar isso há, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, você jamais ia imaginar um negócio desse. É verdade. Então, acho que assim, se acontecer algum dia isso, eu não vejo nenhum problema. Ó, eu vou falar o seguinte, tá? Não. Celulares não vão substituir câmeras de uso profissional, tá? O que vai acontecer é que as câmeras de uso profissional vão ficar cada vez mais smarts e parecidas com o celular do que um celular especificamente ficar substituir uma câmera. Porque assim, todo mundo, quando a pessoa tem esse pensamento, ela considera o seguinte, que o celular está evoluindo muito rápido, é o que está acontecendo no mercado, e que a câmera parece que ela não consegue mais evoluir. Mas vai chegar num momento que as fabricantes, isso já está acontecendo, inclusive eu fiz um vídeo sobre a Alice Câmera, que é uma câmera que é um smartphone, mano, vocês não têm noção. Smartphone com inteligência artificial, faz aqueles mesmos HDR que o Pixel faz tudo. Então vai chegar o movimento que as câmeras profissionais também vão começar a usar esse tipo de tecnologia. Machine Learning, né? Aprendizado de máquina, inteligência artificial para fazer leituras de altas luzes, de sombras, de médios tons e trazer uma foto preparada para você. Então assim, ó, no futuro você vai ter as smart câmeras, que vão ser as câmeras profissionais. Porém, tem a contrapartida do que o Ale falou, que é muito importante. O meio, ele tem a sua importância, né? A técnica, a parte técnica tem a sua importância, mas no final das contas, o que vai importar é o olhar mesmo. No final das contas, o que vai diferenciar o fotógrafo profissa do fotógrafo amador é o estudo, a cultura, né? Tem uma velha frase, eu nem lembro de quem que é, mas você fotografa com toda a bagagem do seu conhecimento, com toda a sua experiência. É isso que faz você ser um fotógrafo profissional, entendeu? Então, assim, substituir não vão. E tomara que as câmeras, né, elas fiquem mais espertinhas. Porque, pô, ô Canon, porra Canon, vocês estão devendo pra gente aí uma câmera aí com uma inteligência artificial, alguma coisa mais aprimorada para poder ajudar a gente, tá bom? Ó, o Messias mandou um superchatzão para nós de R$5. Amigo, muito obrigado, tá ajudando aí o canal. Gente, nós estamos começando a caminhar para o final da nossa live, que já tem 1h e 50 minutos, e eu vou falar, passou assim, ó, a live de hoje passou voando, tema interessante, convidado inteligente, sempre é sempre bom, porque daí o papo rola solto e o negócio vai. Eu vou pegar mais algumas perguntas aqui para vocês. Do Ricardo Batista, outra pergunta bem interessante. O pessoal já tá falando, tô me sentindo o Jô, tá ligado? Quando chegava, bom, gordinho eu já sou, né? Então, tô me sentindo o Jô que no final da entrevista, quando ele falava, vamos terminando, a galera falava, Tem uma pergunta muito interessante do Ricardo Batista. Ale, acha que os softwares de edição irão substituir as câmeras de altíssima resolução? Boa pergunta. A gente tem visto aí esses softwares aí novos, né? Tem o da Topaz, que tem um negócio de inteligência artificial que renderiza, né? Maximiza os pixels da foto de uma maneira mais inteligente ali. E tem o da Adobe novo também, do Photoshop, né? Que o Ricardo, ele é impressor, né? E é ex-aluno meu aí também, aluno. Ele já fez testes também com impressão aí, realmente parece que você acaba ganhando bastante aí em termos de resolução aí de impressão com essa nova tecnologia. Então, por exemplo, uma câmera que por exemplo, vamos pegar a R6 aí, tem 20 megapixels.
40, ela 40. você vai Ah, não, então desculpa. você vai poder A, trabalhar com ela R, a R5 tem como 40, a 40. R6 é menos. A R6 é É. menos. É isso mesmo. Então, assim, eu acho que talvez com esse avanço, que na verdade eu acho que isso aí é só o comecinho dessa questão da inteligência artificial. E isso aí também leva a um outro ponto, porque fotos antigas que você tenha de repente no HD aí que tem resolução baixíssima, eu acho que no futuro elas vão conseguir, você vai conseguir imprimir elas em tamanho grande. Então eu acho que sim, assim, eu não, respondendo a pergunta, eu não acho que vai substituir as câmeras de altíssima resolução. Mas talvez os fabricantes eles vão começar a perceber esse movimento e, se Deus quiser, vai acabar essa guerra de megapixels aí e vão começar a pensar mais em qualidade de imagem, talvez começar a pensar mais aí em ter, de repente, sensores maiores, deixar aí as médios formatos digitais mais acessíveis para o público em geral, né? Para a gente ganhar mais aí ah, em qualidade de imagem aí com luz baixa aí. Mas acho que é isso. Vamos falar um pouco de tecnologia. Hoje em dia se consegue, através da inteligência artificial, um incremento de até 30% na resolução da imagem. Se você é um feliz dono de uma câmera Fujifilm, existe uma aba escondida dentro do Lightroom, dentro do Photoshop, que ela é exclusiva para o tipo de sensor, na verdade não é tipo de sensor, né? Para o padrão que é utilizado no sensor das Fuji, que você consegue alcançar esses 30% sem perda de qualidade. Olha só que coisa mais incrível, sem perda de qualidade. Programas como o Topaz Lab conseguem 20% de aumento de resolução. Mas aí o que acontece? Gente, o que acontece é que o hardware, eles já pensaram no hardware para aumentar a resolução. Então existem sensores que utilizam o IBIS, que é a movimentação do sensor lá dentro do corpo, para fazer um pixel blending. Então ele coloca o sensor numa posição, tira uma foto, coloca o sensor em outra posição, tira uma foto, coloca o sensor em outra posição e acaba fazendo fotografias com 200 megapixels. Agora, o que a quantidade de megapixel vai influenciar na tua foto? É uma impressão de maior tamanho físico, tá? Só! Tá? A quantidade de megapixels te proporciona uma impressão maior ou então maior capacidade de zoom. Por que a gente tem câmeras de celular com 108 megapixels e tem aquele zoom animal? Porra, porque parte do zoom é óptico e parte do zoom ele é digital utilizando uma resolução muito alta. Então, eu não acho que os softwares de edição irão muito para esse caminho de aumento de resolução e eu acho que as empresas estão começando a se preocupar, porque assim, resolução sempre foi argumento de venda, né? Ah, minha câmera tem 40 megapixels, a minha câmera agora tem 108 megapixels, que serve só para dar zoom. Mas empresas como a Apple, como a Asus, eles foram num pensamento um pouco diferente, eles aumentaram o tamanho do pixel. Então, enquanto câmeras de 108 megapixels têm pixels de 0,8 micrômetros, que é a milésima parte de 1 milímetro, né? Câmeras que conseguem ter uma sensibilidade maior tem aí 1,2, 1,4 micrômetros, que traz uma sensibilidade à luz bem legal. Olha, gente, eu acho que a gente acabou encerrando essa live com uma pergunta muito interessante e eu gostaria muito de deixar o meu agradecimento, porque eu vou falar para vocês que essa live aqui passou muito rápido. Olha, eu acho que merece mais umas 2 ou 3 lives com esse convidado, porque tem muito ainda de informação interessante para a gente extrair, para a gente trocar de ideia. Quem curtir a ideia de eu trazer o Ale de novo aqui no canal, pode escrever, pede aí, eu falo, pô Andrei, traz o Ale aí de novo pra gente trocar aquela ideia sobre outros temas. Quem sabe falar um pouco mais sobre impressão, falar um pouco mais sobre direitos autorais e falar um pouco mais sobre a vida, o lifestyle que se tem com esse tipo de fotografia. Amigo, para quem não te conhece, como encontrar você nas redes sociais?
Bom, vamos lá. Eu estou no Instagram. Acho que o André até deixou aqui nos cards, aqui ou na descrição desse vídeo, acho que deve estar. O meu Instagram é @alerodriguescom. Você também me acha no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube desde 2018, que foi quando eu comecei o canal. E meu canal no YouTube também, se você procurar, tá, acho que deve estar aqui embaixo também. É Ale Rodrigues. Se você pesquisar lá no YouTube Ale Rodrigues, você já vai me achar lá também. E as redes sociais que eu mais uso são Instagram e YouTube. Então, acho que Facebook eu tenho também, mas é bem pouco, praticamente quase não uso mesmo. O pessoal tá pedindo a segunda parte com a Ale Rodrigues amanhã. Ai, cara, é muito legal. Tá bom, gente? Ale, amigo, poxa, muito obrigado por estar compartilhando todo esse teu conhecimento com a gente. Isso é uma coisa que cara, é muito legal. A gente vê muito do caráter da pessoa quando ela tem esse pensamento, tem essa premissa de não esconder as coisas para si, de compartilhar o conhecimento. E isso é uma coisa muito legal e eu agradeço muito. Tá bom, Ale? Vou fazer um encerramento aqui com a galera. Valeu, Ale, muito obrigado, hein? A gente vai se falando aí. Obrigado aí, eu que agradeço. Obrigado a todos aí. Obrigado, André. Vamos lá, vamos voltar aqui. E daí, enquanto isso eu vou deixar aqui, mas eu gostaria de agradecer você. Então, não se esquece, dá aquela curtida deliciosa, cremosa nesta live do Back to Basics, para que a gente possa espalhar a live. Esta live eu não vou apagar, vai continuar. Se você quiser voltar depois para poder aprender mais um pouquinho e relembrar um pouco do que foi falado nessa live, pode fazer. Comenta, faz todo esse lance aí que a gente sempre pede para vocês. Então, gente, gostaria de agradecer muito e amanhã tem vídeo novo no canal falando sobre boas lentes usadas que você pode comprar no Mercado Livre, na OLX. E quarta-feira tem live de avaliação de Instagram dos inscritos aqui. Então, a gente vai se falando. Um grande abraço para vocês.